Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Maíra Santana, líder da área de pessoas e cultura da Volkswagen Financial Services. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas e das faculdades de negócios no mundo. Hoje temos conosco a Vitória Lopes, aluna de cinema da ESPM. Bem-vindo, Vitória. Maíra, vamos começar. O que faz uma executiva de recursos humanos na Volkswagen Financial Services? Boa, Matthew. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por toda a organização aqui. Na verdade, a gente tem uma agenda bastante complexa, né? E eu acho que isso também tem a ver com a realidade da nossa organização. Então, hoje, pelo menos desde da minha chegada na Financial Services, a gente Quando foi? Cheguei faz um ano. Tá. Em junho de 2023. E uma das grandes missões foi justamente desenhar uma agenda de pessoas, né, atrelada a uma necessidade do negócio, né? Então, eu creio muito, e desde o início da minha carreira, fomentado recursos humanos de fora para dentro, né? Então, desenhar políticas, desenhar soluções de pessoas que tenham a ver com as necessidades dos meus clientes, né? De fora para dentro significa? De fora para dentro significa ouvir o que meu cliente necessita, né? Tá. Então, E seu cliente é? A liderança. A liderança, tá, ok. Sobretudo. Então, tá. O primeiro passo foi essa aproximação com a liderança, né? Então, as primeiras reuniões, os primeiros diagnósticos que foram feitos foi justamente sentar com cada líder, entender a necessidade, né? Entender quais eram as problemáticas que eles tinham de negócios. Por quê? Não existe problemas ou intercorrências no negócio que não tenham a ver ou que não impactem pessoas, né? Não existe uma decisão de negócio que não impacte em pessoas. Então, você vai modelando e vai desenhando a tua estratégia de recursos humanos de todas as perspectivas, desde a parte de atração de talentos, a parte de como a gente compensa, como a gente remunera as pessoas, como a gente desenvolve, como a gente capacita, né? Como a gente trabalha a sucessão, como a gente mapeia talentos, em prol do que esse negócio necessita. Então, nos primeiros movimentos foi essa aproximação com a liderança, trabalhar também, acho que um segundo passo foi trabalhar num planejamento e execução de maneira muito ágil, muito rápida, né? Muitas vezes o que a gente enxerga em determinadas áreas de RH, a gente fica muito concentrado num planejamento, né? Apresenta esse planejamento, valida o planejamento, e aí quando você compara com o teu contexto de negócio dinâmico, paradoxal, que muda, né? Mudam-se as necessidades a cada dia, aquele planejamento talvez já não faça mais sentido. Em contrapartida, a gente também tem aquele recurso humanos apaga-incêndio, né? Como qualquer outra área, em que você vive executando necessidades sem necessariamente isso estar dentro de uma estratégia maior. O que é um incêndio em recursos humanos? Temos vários. Conta por exemplo, um ou dois. Claro. Já recebi, por exemplo, demanda, Maíra, eu preciso trabalhar numa capacitação da minha equipe, porque eu estou encontrando algum problema de um conflito de relações. Tá. Então, assim, esse é o problema, né? Tá. Nós, como RH, a gente vai tentar investigar ao final do dia, né? Trabalhar numa solução, de fato, porque se aquela dor que a minha gestão traz está impactando no dia, a gente precisa endereçar de duas formas. Uma é sanar essa dor com alguma solução, e a outra é entender um pouquinho mais a fundo o que está gerando ela. Então, trabalhar de fato na causa raiz, né? Mas esse é um dos exemplos que podem surgir, como, por exemplo, também já tive, Maíra, eu preciso fazer o desligamento dessa pessoa para amanhã. Sim. O que faz, né, e tirando os casos excepcionais, que podem sim existir, mas eles são excepcionais, o que faz a gente trabalhar numa gestão de pessoas a ponto de eu solicitar um desligamento que é completamente surpresa, né, tanto para aquela pessoa quanto para a área de RH, né? Quando a gente fala num desligamento, que ou deveria ser a última das ações com relação a um funcionário numa relação de funcionário-empresa, como que a gente criou essa narrativa? Como que a gente construiu de modo que a pessoa recebeu os devidos feedbacks, foi feito um devido plano de ação, e entendemos que, porventura, esse plano de ação não ocorreu da maneira como deveria ocorrer. Então, essas são as demandas mais apagar incêndio, né, que, ao final do dia, remete não só ao problema que está sendo trazido, mas o que aquele líder está falando para você, né? E aí traz também uma outra oportunidade de trabalho, que é o desenvolvimento dessa liderança, né?
Eu costumo dizer que, assim, toda vez que eu recebo uma problemática, eu busco entender a problemática junto com a minha equipe, mas eu também busco entender o que levou àquela problemática, né? Porque o gestor ele pode trazer para a gente algo que, na visão dele, seria a solução mais rápida, né? E que poderia até ser a solução mais correta. E quando a gente trata de pessoas, a gente precisa explorar um pouquinho mais, a gente precisa entender mais a fundo, até porque o que está acontecendo naquela equipe pode ser um sintoma, né, de algo que a gente precisa desenvolver naquela liderança. Então, eu acho que como terceiro e quarto pontos, sucessivamente, a gente tem trabalhado numa agenda de diversidade e inclusão, que ela é transversal na organização. Né? Essa agenda, ela já existia na Financial Services antes da minha chegada, e eu, como tenho esse método de trabalho, né, como eu comentei, de planejar e executar de maneira ágil e eficiente, ou pelo menos busco atuar dessa forma, como que a gente desenha uma estratégia de D&I, né? Porque o tema de diversidade e inclusão ele é muito abrangente, né? E ele é extremamente dinâmico também, porque ele muda a cada dia. A gente está trabalhando com diversas esferas ou pilares dentro da diversidade e inclusão. O que a Financial Services vai focar? Então, a gente, desde o início desse ano, focou em trabalhar em 3 grupos minorizados. Primeiro, mulheres, né? Então, mulheres tanto da perspectiva de representatividade de mulheres na organização, quanto mulheres em liderança. O segundo grupo é pessoas com deficiência, né? E o terceiro grupo é pretos e pardos. Né? Nessa ordem, também caracteriza a ordem que a gente está de avanços em correlação às ações que a gente já tem implementado. Né? No que diz respeito a mulheres, hoje a gente já tem um quadro de funcionários de 48% de mulheres na organização. Quantas pessoas são na Financial Services? Hoje a gente está com 756. Nossa Senhora! Sendo que desses 756, Matthew e Vicky, a gente recrutou para um novo negócio mais de 200 pessoas ao longo dos últimos 2 anos. Muito bem. A Financial Services tem diversificado o seu negócio ao longo dos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, só nos resultados de 2023, 1/3 desses resultados vieram de negócios que até então não existiam nos últimos 3 anos. Então, a gente está falando de uma entrada na área de Carbank, que é a nossa marca para o mercado, mas que basicamente a gente trabalhar com multimarcas. Isso é um negócio extremamente disruptivo na Volkswagen, porque aqui a gente está falando que a gente financia, né, e vende produtos e serviços para carros usados que não são Volkswagen. Né? Então, a gente é hoje a segunda operação a nível mundial que trabalha dessa forma, sendo que não daria nem para comparar com a primeira, porque é um negócio ainda muito embrionário. Né? Então, a gente, de fato, é um negócio extremamente disruptivo e a gente tem se colocado muito em evidência em termos de resultados em função do crescimento de Carbank. Então, Carbank começou lá em 2022 com 2 ou 3 funcionários e a gente chega agora em 2024 com mais de 150. E a projeção para 2025 é a gente chegar em 300 funcionários. Então, é um negócio que está dando muito, muito certo e é extremamente disruptivo. Né? E Carbank também é interessante. Por que é disruptivo? Porque ele foca na questão de carros usados e multimarcas. Então, a Volkswagen, por natureza, logicamente, a nossa tendência, Vocês estão emprestando dinheiro para comprar carro da concorrente. Exatamente. Exatamente. Porque os ganhos financeiros compensam... Totalmente. Tá. E isso nos posiciona também, Matthew, a gente tem um nome de marca, né, Volkswagen Financial Services, mas ao final do dia a gente é uma empresa de mobilidade. Né? Então, a gente é uma empresa que tem diferentes tipos de soluções de mobilidade para os nossos funcionários, para os nossos clientes. Perdão. E nesse sentido, a gente consegue trabalhar com multimarcas, a gente consegue trabalhar com uma gestão de frota, que também é um grande negócio que a gente se posicionou nos últimos 2 anos com a compra. Isso é novo também. É um novo negócio, claro. É o segundo novo negócio, que é a compra de 60% das operações da LM, que é uma gestão de frota B2B. Tá bom. Uma grande empresa que a gente tem no Brasil. Logo aí, após Localiza e Movida, a LM é um dos grandes players na gestão de frota. E tem a ver com isso também, da gente ter essa visão multifacetada de negócios. E o terceiro negócio que a gente também lançou recentemente foi a assinatura de veículos, né, para a pessoa física, que é o nosso Sign and Drive. Então, também é um negócio novo na organização. Como funciona?
basicamente é você fazer um aluguel pessoa física de um veículo. Tá, né? igual... Exatamente. Tá. Então, é você pensar na mobilidade de clientes poderem ir de um ponto A para um ponto B de diferentes formas. Seja eu adquirindo meu veículo, seja eu fazendo um consórcio desse veículo, seja eu comprando algum seguro desse veículo, ou seja eu alugando esse veículo, não necessariamente tendo ele como propriedade minha. Né? Então, é dessa forma que a gente tem se posicionado. E esse é o contexto grande, super dinâmico que a gente está hoje na organização. E a agenda de RH vem para acompanhar toda essa realidade. Como fica a liderança feminina? Como é que é a diferença entre trabalhar com mulheres e trabalhar com homens? E quais são os desafios para você chamar mulheres para esse negócio? Eu imagino, me corrija se estiver errado, mas a indústria automobilística é mais masculina, tradicionalmente. Sim. Agora, e a área de finanças, nem tanto? Ou a área de finanças bastante... também masculina? Não, bastante... comparado com o setor automotivo, a gente tem muito mais presença, né? Mas uma vez que a gente está nesse negócio híbrido e cada vez mais se reposicionando sobre qual é a nossa essência de negócio, então a gente começou com um banco cativo, né? E hoje a gente já é uma empresa de mobilidade, você tem aí uma evolução do ponto de vista de como a gente se posiciona para o mercado, né? Quando a gente fala de lideranças e a gente antes faz essa análise de representatividade, né? Eu não tenho como não ter a responsabilidade social, por ser uma mulher e por ser líder, de acompanhar o avanço e a representatividade das mulheres na organização. E como que a gente faz isso, né? Primeiro de tudo, a gente precisa começar a medir. Foi assim que a gente começou. Então, como é que está a nossa realidade hoje, né? Quem são as mulheres, onde elas estão, né? Como que a gente está dividido com relação a essas posições. A gente se orgulha muito, eu comentei, a gente está com hoje 40% de mulheres em posições de liderança. A gente tem como meta, até 2026, chegar nos 50-50 de mulheres em posições de liderança e de representatividade ainda em 2024, chegar nos 50-50 de mulheres em todos os cargos. E aqui tem tem uma visão que a gente tem trabalhado, não é uma solução única, e a gente tem trabalhado de diferentes perspectivas. Uma delas a gente começou esse ano uma formação dos executivos no tema equidade de gênero. Por quê? Ao longo dos últimos anos, a gente tem feito várias ações para as mulheres, né? Sejam palestras, ações de mentoria, falar sobre o tema, medir os resultados, enfim. E a gente entendeu que, ao final do dia, se eu não tenho uma liderança masculina, que hoje é a maioria, tomando decisões em prol de ter mais mulheres, dificilmente eu vou conseguir atingir a realidade que a gente quer. Então, é como se a gente preparasse as mulheres, mas ao final do dia tem um homem tomando uma decisão, né? Então, se eu não capacito esses homens nas temáticas e capacitar, gente... Você está dizendo que o problema são os homens, no fundo. O problema ele é muito complexo e definitivamente eu não consegui. Não tem apenas um ator. Mas, Matthew, é importante porque assim, se a gente identifica que 60% da nossa organização é quem toma as decisões, se a gente não trabalha para que essas decisões sejam minimamente repensadas e revistas, a gente vai continuar patinando, né? E deixando mulheres preparadas para que aí o mercado venha e tome, não necessariamente a gente reconhece internamente. Então, essa formação dos nossos executivos, que é a mais alta liderança da organização, a gente começou esse ano e é um trabalho que vai até o final do ano, de fato, de conversas difíceis sobre o tema, né? Conversas em que esses homens eles se sintam num espaço aberto, de segurança, porque ali a intenção não é julgar ninguém, mas é entender o que faz, o que passa na cabeça antes da tomada de uma decisão, né? Por que a gente tem planos de sucessão que, de alguma maneira, a gente não consegue fazer esses movimentos de selecionar uma mulher? A mulher pode não estar preparada, né? E eu gosto muito da palavra preparada e não pronta, porque ninguém está pronto, né? Mas, assim, minimamente a gente preparou essa mulher, sim ou não. E aqui também tem um trabalho de liderança e um trabalho individual, né? Para a gente poder ter essas mulheres preparadas. Mas, ao final do dia, como é que está esse poder de decisão, né? O que faz os homens tomarem ou não decisões e tomarem riscos também, né? Porque passa também por uma questão de tomada de risco. Uma vez que a gente está acostumado a ter cada vez mais homens na liderança, então homens decidindo por homens, eles estão
num cenário um pouquinho mais favorável, né? Mas de maior confiança. Os desafios são diferentes? Assim, preparar uma mulher e preparar um homem? Sem dúvida, sem dúvida. Qual é a diferença? A gente costuma ouvir a palavra igualdade, né? E a gente escuta, inclusive, de muitos gestores, não, eu trato como igual, eu não olho se é homem ou se é mulher. E isso vale para todas as camadas de diversidade e inclusão, né? Para mim não me interessa se é preto, se é pardo, se tem deficiência, eu olho todo mundo como igual. Como se isso fosse um discurso que, de fato, validasse um sentimento de justiça e de tomada de decisão equalitária. Quando, na verdade, a gente precisa trabalhar com o conceito de equidade. Equidade não é o mesmo de igualdade, né? Equidade é você entender que determinadas condições precisam ter análises distintas, né? Então, as conversas precisam ser distintas, a forma precisa ser distinta, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E tem uma questão de relação, que quando a gente traz uma perspectiva social para a organização, que naturalmente existe uma relação de hierarquia sem não existir, como se os homens já entrassem numa organização, numa relação hierárquica, mesmo eles não tendo cargo ou título para tal. Cabem às nossas mulheres se posicionarem, serem preparadas, né? E, sobretudo, deixarem claro o que elas querem para a carreira delas também, né? A gente vê muito isso com os homens. Os homens deixam muito claro quais são os caminhos que eles querem e o que eles não querem. O que é negociável para eles, o que é inegociável. Essa quase análise binária das coisas, que em muitos aspectos é complexo de gerenciar, mas para outros, sobretudo do ponto de vista de carreira, facilita muito. Então, eu quero ir para cá, né? Eu quero esse aumento, eu quero essa posição. E nós, mulheres, eu acho que é algo que a gente vem aprendendo e desenvolvendo ao longo do tempo, e algo que a gente puxa muito deixem claro o que vocês querem. Para onde vocês querem ir. Vicky, se você fosse trabalhar para a Maíra, fosse pedir emprego para a Maíra, você que está terminando a faculdade, o que você ia querer saber dela? Eu acho que muita coisa você acabou me respondendo, porque eu ia perguntar das iniciativas da empresa, você falou de palestras, você falou de conversas, eu achei isso muito interessante, muito importante. Sim. Mas eu acho que eu queria também saber uma visão de futuro, que você... Podemos passar um pouco de 2025 e pensar um pouco mais em futuro, em planejamento, em agregar essas questões, sabe? Eu acho muito interessante. Sem dúvida. Eu acho que é um movimento contínuo, né? A gente fez esse planejamento ao longo dos próximos 5 anos da nossa agenda de diversidade e inclusão. A gente precisa ter mais mulheres fomentando o desenvolvimento de outras mulheres. Sim. E a gente, como companhia, e aqui sempre tem uma análise individual e coletiva, né? Então, eu como indivíduo, Maíra, líder, como eu trago mais mulheres, como eu garanto que meu plano de sucessão é composto por mulheres, não só com homens, mas 50-50, como eu valorizo a representatividade das mulheres. Aqui um exemplo. Se eu sou uma mulher e eu estou vendo uma outra mulher apresentando num contexto que está extremamente masculino, eu preciso validar aquela mulher naquele contexto. Dar suporte. Né? Eu preciso dar suporte. Como que a gente faz isso? Não necessariamente falando, é com um olhar, deixando que ela não seja interrompida, posicionando. Então, essa responsabilidade que cada mulher num papel de liderança tem, a gente precisa reforçar. Porque, assim, custou muito essa mulher tá onde ela está. Né? Então, a gente, como somos minoria dessa perspectiva, mas não minoria no grupo social, a gente precisa validar o caminho de outras mulheres. Tem outra questão também, para algumas mulheres, o fato delas terem demorado ou custado muito chegar onde chegaram, inconscientemente ou conscientemente, elas esperam que outras passem pela mesma coisa. Então, me custou muito estar aqui onde eu estou. Lute você também. Quando, na verdade, o caminho deveria ser exatamente o contrário. Porque se a gente vai com essa mentalidade, a gente está reproduzindo o que o fator masculino, o que os homens fizeram até então, né? O que essa mulher passou, né? E a gente não precisa passar por isso. A gente, de fato, precisa construir pontes para facilitar. Do contrário, a gente vai demorar mais 150 anos para ter a realidade. Você passou por isso? Pelas dificuldades? Várias. Sim. Passei, passo e passarei. Não entendo, com toda certeza, não vai ser na minha geração, né? Acho difícil ser na próxima, acho que ainda vai custar alguns anos pela velocidade que a gente está com relação à temática.
Mas entendo que é um movimento, eu sou otimista com relação a isso, porque eu entendo que agora a gente tem um espaço de segurança para poder falar, para poder abordar o tema, para poder trazer aí os vieses, né, que a gente chama inconsciente, mas são muitas vezes conscientíssimos. Né? A gente fala inconsciente como se desse pra gente uma sensação passe livre. Claro, um passe livre para fazer, e na verdade nem tanto, né? Sim. E eu olho, eu passei por essa divisão, né? Eu trabalhei em outras organizações que isso sequer era comentado, né? A gente sequer tinha metas de tema diversidade, sequer era comentado, sendo que diversidade sempre existiu, sempre existiu e vai continuar existindo. Acho que o grande salto que a gente precisa trazer agora é a inclusão. É a gente conseguir, de fato, a ponto de a gente não precisar mais ter áreas de diversidade e inclusão, consultores de diversidade e inclusão, porque isso já vai ser fato dado, é uma realidade dentro das organizações. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez não tenha a ver tão diretamente com sua área, mas eu não consigo me conter. Como anda a eletrificação dentro da Volkswagen? Uma excelente pergunta, e eu acho que, como recursos humanos, não costumo escutar ela muito, mas isso tem muito a ver com quais são as competências que a gente tem de hoje para o futuro. Né? Aqui eu linko diretamente com a minha agenda. Se a gente quer se posicionar como uma empresa de carros eletrificados, a gente precisa capacitar nossas pessoas, a gente precisa ter novas tecnologias, enfim. O que a gente vem trabalhando até agora, até em função de todos os desafios que a gente tem com a eletrificação do ponto de vista país, né, e estrutura, e investimentos, enfim, é a gente focar em carros híbridos. Né? Pelo menos nesse curto, médio prazo, essa tem sido o posicionamento da Volkswagen, até junto com o nosso CEO Brasil, de focar na produção, né? E a gente, inclusive, recebeu um investimento bastante importante aqui no Brasil para trabalhar a produção de novos carros híbridos. Híbridos etanol elétricos ou gasolina elétricos? Híbridos. Os dois. Os dois. Perfeito. Sim, Flex sim. E elétricos. Exatamente. Inclusive, para a nossa frota, né, como agenda ESG, da parte do ponto de vista de ambiental e também a parte de governança, hoje os nossos veículos de função, os veículos que a gente tem subsidiados pelos funcionários, 100% é eletrificado para a nossa camada de diretoria. Então, a gente já trabalhou nesse modelo. E para a parte executiva, a gente retirou a gasolina e são todos carros com combustível etanol. Então, que bom. Já são ações que a gente, claro, que a gente já consegue trazer do ponto de vista transversal, porque não é só uma agenda separada do negócio, né? A gente traz uma agenda de ESG, com comitês, com ações do ponto de vista de organização, mas também como isso perpassa pelos nossos benefícios, de novo, o individual e o coletivo conversando a respeito do mesmo tema. Maíra, muito obrigado pela participação, foi sensacional. Vitória, muito obrigado. Eu que agradeço. Também por participar. Espero te entrevistar novamente no futuro. Obrigada, conte comigo. Okay, foi um prazer. Ótimo. Ok?